Olá, amigas e amigos que curtem, compartilham, gostam aqui do nosso Cena Legislativa. Eu vou falar hoje sobre um dos temas que a gente mais vem percebendo na leitura e interpretação das últimas pesquisas eleitorais: a permanência, a recorrência da polarização política no cenário nacional. Se a gente se deter um pouco nos cenários das últimas pesquisas, Datafolha, Ipsos, Genial Quest, Instituto Paraná, nós começamos a ver um padrão. E esse padrão nacional da disputa presidencial nos informa que, a preço de hoje, e repito, a preço de hoje, porque a política é dinâmica, nós vamos ter um quadro parecido do que a gente teve em 2018 e em 2022. Ou seja, uma disputa entre dois polos, mais precisamente uma disputa entre o candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição, o presidente Lula, e, no caso já indicado, já informado, o filho do ex-presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Esses dois nomes apresentaram o que a gente chama de voto cristalizado, consolidado, e estão mais assegurados na disputa, principalmente quando a gente vai olhar o cenário nos estados. E um ponto que foi formado pela pesquisa Datafolha chama muita atenção. 9 de cada 10 brasileiros, 9 informam que não se arrependem do voto presidencial em 2022. Então, esse voto, esse indicativo de voto, ele tem uma pequena margem de mudança, ou seja, grande parte dos eleitores que votaram ou em Lula ou em Bolsonaro na campanha de 2022, eles tendem a repetir. Eles aceitam a trajetória do ex-presidente Bolsonaro, eles compreendem o que se passou, não acreditam nas denúncias, usam a lógica da injustiça e persistem no apoio ao bolsonarismo, da mesma forma que o presidente Lula. Fazem críticas muitas vezes ao governo, mas entendem que o governo tem pontos positivos, que o governo pode melhorar e continuam com a tendência de apoio ao presidente Lula. Então esse cenário ele vai se consolidando. Isso dificulta o que alguns especialistas, imprensa, partidos chamam de terceira via. A gente vê um movimento muito recorrente de se construir uma terceira via, principalmente aí liderado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, de construir um nome que seria um nome que poderia furar essas duas bolhas de uma centro-esquerda, de uma direita, consolidadas no Brasil. Mas esses nomes que já foram indicados, que já foram ventilados e já integrados às pesquisas, eles não conseguem ter margem para além dos seus estados, mais precisamente do governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, do governador Ratinho Júnior no Paraná e do governador Caiado em Goiás. Então esses governadores são nomes com boa avaliação nos estados, mas não conseguem ter projeção nacional. Então nós temos esse quadro de consolidação que, claro, repercute nas disputas estaduais. Nós estamos, nesse momento, na formação das chapas que vão disputar os governos, né? O governador para vice, as disputas para o Senado, para os cargos proporcionais e, obviamente, esse quadro nacional ele repercute. Então, nós estamos, nesse momento, nesse processo de decisão, de enquadramento dos partidos e essas figuras passam a se movimentar buscando palanques nos estados. A se confirmar essa tendência que já está sendo apontada em vários institutos de pesquisa, nós teremos em 2026 novamente um quadro de polarização
entre esses dois grupos políticos. E aí, claro, cada um com seus pontos fortes e fracos. Você tem Flávio Bolsonaro com uma força maior entre eleitores conservadores, homens com mais de 40 anos, o presidente Lula com um apoio maior entre as mulheres, jovens, público que ganha até 2 salários mínimos. Então, essas variáveis elas vão mudando conforme o público e conforme também a região. Então, esse cenário é o cenário que as pesquisas estão informando no momento. É possível, o quadro que aponta até o momento é de uma persistência desse duelo entre Lula e Bolsonaro em 2026. Mas esse, claro, é um ponto, é mais uma variável que você vai acompanhar aqui no meu, no seu, no nosso Cena Legislativa, o seu programa que também acompanha os desdobramentos das eleições 2026. É isso? Vejo você no nosso próximo programa.